Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você for por acaso um torcedor do Flusão, primeiro, parabéns. E segundo, quer comprar camisas do Flusão com desconto, passa lá na Centauro. Com o cupom Donati você tem 10% off em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Beleza? Vamos lá, vamos direto ao assunto aqui, sem muita enrolação, sem vinheta, sem nada. Vamos pro ponto. Eu errei ontem, hein? Errei parcialmente. Eu tinha dito que eu achava que a Inter ia tirar o Fluminense. Eu achava que a Inter passaria, mas que não passearia. Falei que seria um jogo difícil para a Inter, porque eu não vejo nada demais nesse time da Inter. Eu vejo um time de imposição física, um time de transição, mas um time que não sabe propor jogo. Um time que não tem nenhum jogador extremamente acima da média capaz de chamar a responsabilidade. Acho que o Barella é sim um bom jogador, mas bom jogador e ponto. O Mkhitaryan, bom jogador e ponto. O Çalhanoğlu, que não estava disponível, bom jogador e ponto. Acho que o Di Marco é um lateral ok. Dumfries, eu não vejo muita coisa nele. Mas enfim, cara, eu não acho esse time da Inter nada demais. Eu acho que é um time forte na bola aérea, por ser um time alto. Tem sim o Lautaro, né? Esse sim, ó. Tá, eu falei que não tinha nenhum jogador acima da média. Eu acho que o Lautaro sim é acima da média. Mas não é um time que nada demais, assim. Isso não quer dizer que eu tô desmerecendo a classificação do Fluminense. Nada disso. Falei, pô, acho que a Inter vai passar. Acho que não vai passear em cima do Fluminense, mas vai passar porque tem mais qualidade. E isso eu continuo achando. Acho que o time da Inter tem mais qualidade que o time do Fluminense. Mas eu tô falando em termos de Europa, né? Quando você compara com outros times europeus, para mim não tá na primeira prateleira. Chegou aí na final da Champions League, mas para mim não é primeira prateleira. Não tá no nível do City, não tá no nível do Bayern, não tá no nível do Real, não tá no nível do PSG. E esse jogo provou, né? Ainda que eu tivesse errado a respeito da vitória do Fluminense, o que o Fluminense fez foi histórico. E aí tem um pouco também do contexto do jogo do Flamengo, que eu comentei ontem, de que nesse tipo de jogo, quando você vai enfrentar um adversário mais forte, você sair ganhando faz toda a diferença. Lá no jogo do Flamengo, com 10 minutos, já estava 2 para o Bayern. E contra a Inter, logo no comecinho, o Cano marcou. Então isso fez toda a diferença, ditou o jogo de uma forma muito favorável para o Fluminense. Mas também não dá para dizer que foi um jogo em que o Fluminense jogou com as calças na mão. Ah, fez um gol ali numa jogada cagada, se fechou ali atrás. Não, o Fluminense, claro, deu uma baixada nas linhas, deu a bola para a Inter propor o jogo, que era a dificuldade deles, e obviamente que saiu explorando contra-ataques, tem no Arias o seu jogador mais diferente, o próprio Martinelli também, um bom jogador, claro, o Fluminense tem ali bons valores, mas o Arias é o cara diferentão. O Fluminense até chega a um segundo gol que estava impedido, então isso é a prova de que o Fluminense defendeu, recuou linhas, mas não abdicou do jogo. Quando teve a bola, buscou contra-ataque, buscou agredir, obrigou o Sommer a fazer uma ou outra defesa ali, aquela do chute do Arias que ele foi buscar no cantinho, uma baita de uma defesa. Então o Fluminense não esteve morto. Ele simplesmente adotou a estratégia de esperar a Inter e aproveitar os contra-ataques. Acho que teve um momento que o Fluminense sofreu mais, que foi ali perto já do fim do jogo, antes do segundo gol do Flu, em que a Inter iniciou uma pressão mais pesada, deu ali um bombardeio no gol do Fábio, foi defesa importante para cá, foi bola na trave para lá, mas foi o único momento em que a Inter de fato esteve próxima ao gol. Esteve próxima de fazer o empate, de colocar o Fluminense em alguma complicação, porque no restante da partida, acho que o Fluminense soube lidar muito bem com o contexto do jogo. E, cara, desculpa, mas tem no Thiago Silva um grande líder, né? Um cara que já não tá mais no seu auge físico, mas compensa com muita técnica, com muito conhecimento, com muita experiência, orienta o time, é um líder dentro de campo, é um baita de um jogador, né? Que, pô, de verdade, não pode ficar marcado só pelo episódio do choro lá da Copa do Mundo de 2014, porque eu acho que esse foi um dos grandes zagueiros que o futebol brasileiro produziu na história. Assim, de verdade, claro, já tivemos muitos zagueiros bons, mas eu acho que o Thiago Silva foi um monstro sagrado numa geração já um pouco errada, né? Acho que tivemos sim bons talentos, agora aprofundando um pouco, né, o papo, acho que tivemos sim bons talentos nessa geração. Uns não tiveram talvez o comprometimento esperado, outros não tiveram a sorte de estar numa safra boa, né? Para quem sabe ter marcado seu nome de forma mais permanente na seleção brasileira. Acho que eu coloco até o Casemiro dentro desse balaio. Mas enfim, não é para falar de seleção, é para falar de Mundial. E aí é engraçado, né? É engraçado, porque os times que eram ditos os patinhos feios, os piores do Brasil, não só do Brasil, né? Vi gente falando que Palmeiras e Fluminense, principalmente Palmeiras, era o pior sul-americano. Não, porque o Boca empatou e fez 2 gols no Benfica. Não, porque o River isso. Boca e River já nem passaram para as oitavas. Ah, mas
o Botafogo, o Botafogo, aí ele ganhou do Seattle Sounders, ele ganhou do PSG, aí ele jogou de igual para igual contra o Madrid, aí o Botafogo, e o Flamengo então? Aí o Mengão, aí o Malvadão não tem medo de ninguém, o Malvadão pôs os ingleses na roda e vai para cima do Bayern, vai pôr o Bayern na roda também. E aí na prática, cara, é isso. Tudo bem, cara, agora eu não tô falando com zoeiro, o Flamengo pegou sim um adversário mais difícil, e eu falei no vídeo de ontem que o pessoal fica bravo, que a gente faz piada. Fazer piada faz parte, mano. Para de ser chorão. Para de ser chorão. Futebol é assim. Eu falei bem do Flamengo. Eu não acho que o Flamengo fez um jogo ruim. Só que errou muito e os erros custaram caro. Errar contra time assim, meu amigo, é balbal. Então, o Flamengo, obviamente, pegou o adversário mais difícil. Isso não tem nem o que falar. O Palmeiras caiu com o Botafogo. Um dos grandes times aí, né, do primeiro, da fase de grupos, o time que venceu o campeão da Champions, que culpa a gente tem? Pegou o Botafogo, ganhou do Botafogo, ué. E os dois que eram ditos os piores, os patinhos feios, os times que estão nas quartas de final, estão entre os 8 melhores do mundo nesse momento. Agora começa, né, uma chave mais difícil para Palmeiras, principalmente para o Fluminense. Olha pro Flusão aí, rezar pro Al Hilal cometer o crime, hein, porque o City eu acho que tá numa prateleira muito acima da Inter, né? E assim como a Inter não tá na primeira prateleira do futebol europeu, também acho que o Chelsea não tá. Acho que o Palmeiras tem um confronto mais acessível contra o Chelsea, o Fluminense a depender, né, do que vai pegar. Se pegar o City é uma pedreira gigantesca, mas enfim, é isso, estamos representando aqui o futebol brasileiro. Os times favoritos, os bajulados por todos os cantos pela imprensa, caíram. Sobrou pra gente levar o futebol brasileiro o mais longe que a gente puder. Tamo junto, rapaziada, um abraço, valeu, até a próxima, fui.